Você já se perguntou por que algumas pessoas trabalham incansavelmente, dia após dia, noite após noite, e mesmo assim parecem sempre correr atrás do vento? Por que há tanta ansiedade em nossos corações, tanto esforço sem fruto, tanta construção que desmorona? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que transformou completamente minha compreensão sobre trabalho, família, prosperidade e a verdadeira fonte de tudo o que realmente importa. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir combina verdade espiritual milenar com descobertas fascinantes que conectam fé e sabedoria. Vamos mergulhar juntos no Salmo 127. Um texto extraordinário que começa assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido, mas falará com os seus inimigos à porta. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta milenar. Este não é apenas mais um salmo sobre trabalho ou família. É uma revelação sobre o próprio fundamento da existência humana e como nos relacionamos com o Criador em cada área da nossa vida. E o que torna isso ainda mais impressionante é que arqueólogos e historiadores modernos confirmaram detalhes fascinantes sobre o contexto em que essas palavras foram escritas. Primeiro, precisamos entender quem escreveu este tesouro. O título hebraico original identifica Shir Ha-Ma'alot Lishlomo, Cântico das Subidas de Salomão. A palavra Ma'alot vem do hebraico que significa degraus ou ascensões, e hoje entendemos como os cânticos que os peregrinos cantavam enquanto subiam as colinas em direção a Jerusalém para as festas sagradas. Especialistas em linguística hebraica explicam que esses 15 salmos, do 120 ao 134, eram cantados nos 15 degraus que levavam do pátio das mulheres ao pátio de Israel no templo. Arqueólogos descobriram que esses degraus realmente existiram e eram parte crucial da arquitetura do Templo de Salomão. Mas aqui vem algo fascinante. Salomão, o autor, não era um homem comum. Ele foi o homem mais rico que já existiu, segundo cálculos de economistas que estimam sua riqueza em valores atuais, superiores a 2 trilhões de dólares. Ele construiu o templo mais magnífico da antiguidade, empreendimentos colossais, cidades inteiras. Historiadores documentaram que seu reino se estendia desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, uma área de aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. Para aquela época, isso era revolucionário, porque representava um império comercial sem precedentes na região. E é exatamente este homem, que tinha tudo o que o trabalho humano poderia conquistar, quem escreve: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A palavra hebraica para edificar aqui é baná, que carrega o sentido de construir desde os alicerces, estabelecer algo permanente, criar uma estrutura duradoura. No hebraico original, baná carrega uma conotação de continuidade geracional, de algo que permanece através do tempo. Hoje, entendemos como construir não apenas estruturas físicas, mas também legados, famílias, propósitos de vida. Para entendermos isso profundamente, precisamos saber que, naquela época, as pessoas construíam suas casas, literalmente, com as próprias mãos. Não havia empresas de construção como conhecemos. Antropólogos culturais revelam que um homem comum na antiga Israel poderia levar anos construindo sua casa, carregando pedra por pedra das pedreiras. Escavações arqueológicas em sítios da época mostram casas típicas de israelitas com fundações de pedra calcária local,
paredes de tijolos de barro secados ao sol e vigas de madeira de cedro ou cipreste quando a família tinha recursos. O processo era árduo, exigia força física tremenda e planejamento cuidadoso. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que, sem a bênção divina, toda essa construção física poderia desmoronar em segundos. Geólogos explicam que a região da antiga Palestina fica sobre uma zona sísmica ativa, parte do Vale do Rift africano. Terremotos eram comuns e temidos. Registros históricos documentam terremotos devastadores, como o famoso terremoto nos dias do rei Uzias, mencionado em Amós, versículo 1, que arqueólogos datam em aproximadamente 760 a.C. e que deixou evidências geológicas até hoje identificáveis em escavações. Então, quando Salomão diz, "Em vão trabalham os que a edificam sem o Senhor", ele está falando de algo que seu povo entendia visceralmente. Você poderia trabalhar anos construindo sua casa, mas se Deus não estivesse naquela construção, um único tremor poderia destruir tudo. A palavra "em vão" vem do hebraico shav, que significa vazio, inutilidade, esforço sem resultado. Para aquela sociedade, isso significava não apenas perda material, mas a destruição de anos de trabalho, esperanças e segurança familiar, porque eles viviam em um contexto onde cada pedra representava suor, sangue e sacrifício pessoal. Agora, vamos à segunda linha. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para compreendermos a profundidade disso, precisamos entender como funcionava a segurança urbana na antiguidade. Historiadores explicam que as cidades antigas eram cercadas por muralhas massivas. Jerusalém, por exemplo, tinha muralhas que em alguns pontos alcançavam 12 metros de altura e 6 metros de espessura. Arqueólogos descobriram que essas fortificações exigiam manutenção constante e vigilância ininterrupta. Torres de vigia eram posicionadas estrategicamente e guardas trabalhavam em turnos ao longo de toda a noite. A palavra hebraica para guardar é chamar, que na época significava muito mais do que apenas observar. Especialistas em hebraico antigo explicam que chamar implica proteção ativa, cuidado vigilante, preservação intencional. É a mesma palavra usada em Gênesis 2, versículo 15, quando Deus coloca Adão no jardim para guardá-lo e cultivá-lo. Hoje entendemos como uma responsabilidade total, um compromisso de defender e preservar com a própria vida se necessário. Os desafios que os vigias enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos porque viviam sob ameaça constante de invasões. A localização de Israel era estratégica, uma ponte terrestre entre 3 continentes, África, Ásia e Europa. Documentos da época confirmam que exércitos egípcios, assírios, babilônicos e outros povos constantemente atravessavam ou atacavam a região. Para aquela época, uma noite sem vigilância poderia significar a destruição completa de uma cidade, escravidão de seu povo, morte de famílias inteiras. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Salomão está dizendo que nem as muralhas mais altas, nem os guardas mais alertas, nem a tecnologia militar mais avançada da época poderiam proteger uma cidade se Deus não estivesse naquela proteção. E a história provou isso repetidamente. Jerusalém caiu diversas vezes, apesar de suas fortificações impressionantes. Babilônia, com suas muralhas lendárias que Heródoto descreveu como tendo mais de 100 metros de altura, caiu em uma única noite para os persas. E então chegamos ao versículo 2, que contém uma das declarações mais libertadoras e desafiadoras de toda a Escritura. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.
Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a jornada de trabalho no mundo antigo era brutalmente extenuante. Papiros egípcios contemporâneos descrevem trabalhadores que começavam antes do amanhecer e continuavam até depois do pôr do sol, com apenas breves pausas. O pão de dores era literal, uma dieta básica de pão de cevada ou trigo, muitas vezes a única refeição substancial do dia para famílias pobres. A palavra original revelada, um significado que transforma nossa compreensão. Levantar de madrugada, no hebraico, é shachar, referindo-se ao momento antes do amanhecer, quando ainda está escuro. Repousar tarde é meachar, significando sentar-se tarde da noite, quando já deveria estar descansando. O pão de dores, em hebraico, é lechem ha'atzabim, literalmente pão de labuta penosa, de trabalho que esgota a alma. Para aquela época, essa descrição era a vida normal de milhões de pessoas sob sistemas de trabalho forçado, escravidão ou pobreza extrema. Mas o que Deus está revelando através de Salomão não é que não devemos trabalhar. Especialistas em teologia bíblica explicam que o contexto aqui é sobre trabalho ansioso, esforço sem descanso, construção baseada em medo e insegurança ao invés de fé e confiança. A frase final é revolucionária, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A palavra hebraica para amados é yedid, que significa aquele que é especialmente querido, objeto de afeição profunda. Salomão está dizendo que Deus dá sono, descanso genuíno, paz, provisão aos que ele ama. Agora, alguns manuscritos antigos trazem uma tradução alternativa fascinante, descoberta por linguistas. Em vez de dá a ele aos seus amados o sono, pode ser lido como dá ele aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele, mesmo quando estão descansando. Isso inverte completamente a lógica do mundo. Enquanto você dorme em paz, confiando, Deus está edificando, guardando, provendo. E então o Salmo faz uma transição linda para a questão da família. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra hebraica para herança é nachalá, que no contexto cultural antigo era algo extremamente valioso. Antropólogos explicam que na sociedade israelita, herança determinava identidade, segurança econômica, continuidade do nome familiar e posição social. Recentes escavações revelaram que propriedades eram marcadas com pedras de fronteira que passavam de geração em geração, preservando a herança tribal estabelecida desde a conquista de Canaã sob Josué. Para entendermos a profundidade dessa declaração, precisamos saber que naquela época as pessoas enfrentavam altíssima mortalidade infantil. Estudos de cemitérios antigos mostram que aproximadamente 40 a 50% das crianças não sobreviviam até os 5 anos de idade. Ter filhos que crescessem saudáveis era considerado bênção divina extraordinária. Não era garantido, não era automático, era milagre. A palavra galardão em hebraico é sachar, significando recompensa, pagamento por serviço, prêmio. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que enquanto alguns povos viam filhos apenas como mão de obra ou continuadores de negócios, a perspectiva hebraica revelada aqui é revolucionária. Filhos são recompensa divina, dádiva do Criador, herança mais valiosa que ouro ou terras. E então vem uma das metáforas mais poderosas do texto. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Para compreendermos isso, precisamos entender o armamento da época. Arqueólogos descobriram que flechas antigas eram feitas com cuidado meticuloso. Hastes de madeira selecionada, pontas de bronze ou ferro cuidadosamente afiadas, penas de aves específicas para estabilizar o voo. Um guerreiro experiente poderia disparar uma flecha a mais de 200 metros de distância com precisão letal.
A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Filhos da mocidade, em hebraico, é Bnei Haneurim. Filhos da juventude, nascidos quando os pais ainda são jovens e vigorosos. Especialistas explicam que isso era comum porque as pessoas se casavam jovens, frequentemente entre 12 e 16 anos para mulheres e um pouco mais velhos para homens. Ter filhos na juventude significava que os pais teriam energia para criá-los e os filhos cresceriam fortes o suficiente para cuidar dos pais na velhice. A metáfora da flecha é profunda. Flechas não retornam ao arqueiro. Uma vez disparadas, seguem sua trajetória. Assim são os filhos. Você os prepara, direciona, investe neles, mas eventualmente eles seguem seu próprio caminho. Um guerreiro não fabrica flechas no meio da batalha. Ele as prepara com antecedência, cuidadosamente. Assim devem os pais preparar seus filhos antes que as batalhas da vida cheguem. E o Salmo conclui: Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido, mas falará com os seus inimigos à porta. A aljava era o recipiente de couro ou madeira, onde guerreiros carregavam suas flechas. A aljava cheia significava estar preparado para a batalha, ter recursos, estar equipado. A porta refere-se aos portões da cidade, onde aconteciam julgamentos, negociações comerciais, decisões importantes. Hoje essa região corresponde às áreas de Jerusalém, onde arqueólogos identificaram os antigos portões, como o Portão de Damasco e outros, onde anciãos se sentavam para julgar causas. Documentos da época confirmam que ter filhos fortes, bem educados e respeitados dava ao homem credibilidade e voz nas decisões comunitárias. Não era sobre quantidade apenas, mas sobre ter levantado filhos que honrassem a família e contribuíssem para a sociedade. Em um mundo sem sistemas de seguridade social, aposentadoria ou pensões governamentais, seus filhos eram literalmente sua segurança, seu legado, sua continuidade. Mas aqui está o que mais impressiona quando juntamos todas as peças deste salmo extraordinário. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que tudo, construção, segurança, trabalho, provisão, família, legado, absolutamente tudo, depende fundamentalmente de Deus estar no centro. Engenheiros confirmam que as melhores técnicas de construção falham sem fundação adequada. Historiadores documentam que os maiores impérios caíram apesar de exércitos poderosos. Economistas reconhecem que trabalho árduo sem direção sábia leva ao esgotamento. Psicólogos admitem que famílias sem propósito maior se desintegram. Salomão, que tinha acesso a tudo que dinheiro e poder poderiam comprar, que construiu o templo mais magnífico, usando 30.000 trabalhadores, 153.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas, que importou cedros do Líbano transportados por aproximadamente 400 quilômetros, que revestiu o templo com aproximadamente 23 toneladas de ouro puro. Este mesmo Salomão está dizendo: nada disso importa se Deus não estiver edificando com você. Imagine-se naquela época, quando cada dia trazia novos desafios de sobrevivência. Agora, imagine sua vida hoje, com todos os seus esforços, construções, trabalhos, planos familiares. A verdade transcende milênios. Sem Deus edificando, você está construindo sobre areia. Sem Deus guardando, você vigia em vão. Sem confiar nele, você carrega fardos que não precisa carregar. E aqui está a aplicação prática que transforma tudo. Antes de iniciar qualquer projeto, pergunte: Deus está nisto? Antes de trabalhar até a exaustão, pergunte: estou confiando em meu esforço ou na provisão divina? Antes de ansiar pelos filhos ou se preocupar excessivamente com eles, lembre, são herança do Senhor. Ele os confiou a você, mas continuam sendo dele. Antes de buscar segurança em muralhas humanas, dinheiro, status, conexões, pergunte: onde está a minha verdadeira segurança?
Por séculos pensávamos que prosperidade vinha apenas de trabalho duro, até descobertas arqueológicas e estudos antropológicos revelarem que civilizações inteiras trabalharam até a exaustão e desapareceram, enquanto povos que honraram princípios divinos de descanso, confiança e vida comunitária prosperaram. Há 3.000 anos, as pessoas lutavam contra terremotos, invasores e fome. Hoje, nós lutamos contra ansiedade, depressão e sensação de vazio. Mas a verdade de Deus permanece. Somente o que é edificado com Ele e por Ele permanece. Hoje, neste momento em que você ouve estas palavras, Deus está te convidando a uma vida diferente. Uma vida onde você trabalha com excelência, mas descansa em paz. Onde você constrói com sabedoria, mas reconhece que o arquiteto divino é quem estabelece fundações eternas. Onde você cuida de sua família, mas entende que são presentes confiados a você pelo Senhor. Onde você busca segurança, mas encontra verdadeira proteção não em muralhas humanas, mas no Deus que nunca dorme nem cochila. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Há pessoas ao seu redor trabalhando em vão, vigiando em vão, comendo o pão de dores, construindo sobre fundações que não resistirão. Elas precisam ouvir que há um caminho melhor, que o Deus do universo oferece parceria divina em cada área da vida, que verdadeira prosperidade não é quanto você acumula, mas sobre quem edifica com você e através de você. E aqui está minha palavra final para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que você descubra o descanso verdadeiro que vem de confiar completamente naquele que nunca falha. Que o Senhor edifique sua casa, não apenas suas paredes físicas, mas seu lar, seu casamento, sua família, seus sonhos. Que Ele guarde sua cidade, seu ambiente, seu trabalho, sua comunidade. Que você encontre sabedoria para trabalhar diligentemente, mas descansar profundamente, sabendo que o construtor divino trabalha mesmo quando você dorme. Que seus filhos sejam flechas bem direcionadas nas mãos do arqueiro eterno, alcançando alvos que glorifiquem o nome do Senhor através das gerações. E que você experimente a bem-aventurança prometida neste salmo, não a felicidade superficial que o mundo oferece, mas a alegria profunda e inabalável que vem de edificar sua vida sobre a rocha eterna. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e edificador de vidas, para toda glória, honra e louvor ao Pai Celestial, que nos ama com amor eterno e nos convida a construir com Ele uma história que atravessa o tempo e alcança a eternidade. Amém.